O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhes disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, qual é a minha, sua reação da comunidade, da sociedade, diante de um pecado de alguém grave que vem a público? O que nós fazemos e falamos de tais pessoas? Como nós reagimos diante disso? É muito fácil a condenação, a malhação, o cancelamento daqueles que realmente não nos representam. Nós expurgamos de nossas vidas, falamos mal, denegrimos suas imagens. É muito comum isso acontecer, infelizmente. Mas saibam que nós, sacerdotes, o que mais nós ouvimos são misérias humanas. E nem por isso nos colocamos acima de ninguém. Mas na verdade o que está em jogo aqui neste Evangelho é uma armadilha que fizeram para Jesus. Por quê? Antes de mais nada, como é que pode na lei de Deus mandar alguém ser apedrejado? Como é que em nome de Deus pode ter, e está na Bíblia, está lá, se a mulher cometer adultério, ela e aquele que cometeu com ela será apedrejada. Só que isso não vem de Deus, mas vem do entendimento do povo. O que Moisés recebeu? Os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos não tem e não dá ordem para matar ninguém. Pelo contrário, não matarás. Mas como que a comunidade judaica chega a esse ponto? Dos 10 mandamentos, ao passar do tempo, as pessoas, os líderes, vão codificando, vão esmiuçando, vão exemplificando, trazendo exemplos à tona de muitas outras práticas. Daí, no tempo de Jesus, dos 10 mandamentos foi multiplicando, chegamos a 613 preceitos, tudo por causa dos mandamentos. Então a comunidade vai interpretando segundo a sua experiência com o divino e a comunidade. Por isso nós temos ali aquele preceito de apedrejamento.
Qual é a armadilha? Pela lei judaica, todo judeu conhecia tal preceito. Se Jesus era o Messias, então ele deveria respeitar tal preceito. Se ele fosse contra o preceito do apedrejamento, então ele não é um bom Messias, não é o referência, porque não respeita a lei. Só que no tempo de Jesus, os judeus são subjugados a Roma. E quem tem o direito e o dever de poder cumprir e mandar matar alguém são os romanos e não os judeus. Não é à toa que no tempo de o próprio Jesus é levado a várias instâncias do Império Romano, porque o sinédrio judaico não tinha tal poder de execução. Levam a Pilatos, Caifás, levam para lá e para cá, para lá e para cá, para que eles possam julgar aquilo que na lei judaica é errado. Por isso, se Jesus dissesse, sim, deve ser apedrejado, ele então estaria comungando com a fé judaica, mas indo contra a lei do Império Romano. Ele estaria incitando o povo a ir contra Roma, e aí os fariseus cairiam matando. Se ele dissesse, não deve apedrejar, ele estaria negando a fé judaica, e com isso ele não seria a imagem de Messias. É a mesma experiência quando trouxeram para Jesus a moeda. Devo pagar o imposto a César ou não pagar? É a mesma história, é a mesma pegadinha. Só que Jesus, mais uma vez, com profunda sabedoria, ele dá uma outra saída. Não diz que nem que sim, nem que não. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A partir daí, os mais velhos começam a sair. Por quê? Tem mais pecado, né, filho? Cabeça branca, dono da lancha, a gatinha da selfie, né, e tal. Tem mais pecado, muito mais pecado do que às vezes os mais jovens. Acumulado, essas velhinhas piedosas de piedosa misericórdia. Só Deus sabe o que passa ali dentro, só Deus. E a parte dos mais velhos começam então a sair e a abandonar. Neste momento, quem fica? Ele, o Cristo e ela. A miséria com a misericórdia. A miséria fica sozinha com a misericórdia. E aqui, meus irmãos, começa um diálogo bombástico. Na cultura judaica, 3 pecados não tinha perdão: adultério, apostasia, ou seja, abandonar a fé, apostatar-se da fé, e idolatria. Esses 3 pecados eram excluídos, e a forma que a comunidade tinha era o apedrejamento. Hoje, talvez nós não jogamos pedra em ninguém, fisicamente, mas nós condenamos e rotulamos as pessoas. Muito facilmente, um dos pecados que nós mais cometemos no tempo presente se chama julgamento. Nós julgamos muito as pessoas, e julgamos através de poucos elementos. Digo sempre para vocês, um bom juiz, para julgar, ele ouve um lado, o outro, testemunhas, em tudo que é lado, provas para que possa então chegar a um denominador comum. E pode ainda assim errar. Nós não. No estalar de dedos já temos a solução para tudo. Condenamos tudo. Jesus então chama essa mulher e diz: eles não te condenaram? Não, Senhor. E aqui está o problema. Este evangelho não foi bem aceito na história do cristianismo, porque na boca de Jesus foi colocado: eu também não te condeno. Pronto. Então não é condenação adulterar? Então não é pecado? Jesus permitiu que uma adúltera, e ele não condenou essa mulher? Amados, num tempo que vivemos de crise de consciência, o que é certo, o que é errado? No tempo primitivo, os judeus tinham tal prática, e a igreja cristã primitiva herdou
dos judeus tais elementos. Tanto é que no início do cristianismo não se tinha possibilidade de encontrar o perdão depois do batismo. Depois do batismo não se podia ter a graça do perdão. Quem pecasse de modo especial por esses 3 pecados, vivia segundo a misericórdia de Deus. Isso foi evoluindo e entrando na comunidade cristã. Na Idade Média, por exemplo, os pecadores públicos eram impedidos de entrar na porta da igreja, de entrar na igreja. Ficavam à porta, alguns, pedindo aos que entrassem, reza por mim, e ficavam privados 1, 2, 3, 4, 5 anos de poderem sentar na comunidade e sequer também de comungar. Saímos de um rigor, um extremo de um rigor, talvez hoje caímos num outro extremo, o laxismo. O que é pecado? O que é? Não temos mais um limite. Não sabemos, cada um com sua consciência, com o seu jeito, com o seu modo, vai dizendo o que é certo e o que é errado. E ninguém mais tem peso sobre nós. E ai da igreja, do padre que poder me tirar a comunhão. Ai daquele. Eu posso até mesmo processar essa pessoa por tal atitude. Como é que eu vou saber que é pecado ou não? Primeiro, o mal que provoca. O adultério é um ato egoísta. Porque aquela pessoa, primeiro, ela mata dentro dela a pessoa que está do seu lado, desperta nela um desejo e vai buscar uma outra pessoa. E quando isso vem à tona, é um mal que causa, machuca muito, gente. Machuca muito os que estão próximos. Filhos, pais, família, todo mundo é machucado. O adultério é algo que fere o coração não só de Deus, mas de todas as pessoas que estão ao redor. Não pode ser algo bom aquilo que vem através de uma dor. Não pode ser algo bom que vem a partir daquilo que vem machucando muitas pessoas. E quem foi adulterado, ou quem sofreu a traição, sabe o que é. Sabe a dor que causa. É muito doloroso. Por isso nós não podemos legislar que isso seja uma coisa boa. Não, porque dói profundamente. Jesus não é contra, não está passando a mão na cabeça daquela mulher. Mas o que quer Jesus dizer com isso? Filha, eu não vou te condenar. Por quê? Talvez Jesus tenha visto algo que ninguém tenha visto até então. Diz o texto, era madrugada. Essa mulher foi arrancada de um leito de uma cama, junto com um homem. Talvez devia estar nua, seminua. Foi arrastada pelas ruas da cidade daquele modo, com poucos trajes. Colocada e exposta diante da frente de outras mais pessoas e de homens da lei, da comunidade que talvez a conhecia. Todos com o dedo riche para cima dela, e ali ela na sua miséria, na sua dor. Enquanto todos viam o pecado que ela cometeu, Jesus via o coração dela. Coisa que nós muito dificilmente conseguimos ver. Jesus via o coração daquela mulher. E naquele instante viu a mulher machucada, ferida e quem sabe também arrependida. O arrependimento é a chave que abre o coração de Deus. Não há pecado algum que não possa alcançar o perdão de Deus quando tem arrependimento. Ao contrário do passado, que tais pecados capitais não eram perdoados, hoje tem pessoas que vão toda semana, de 15 em 15 dias, todo de mês em mês, vão para o confessionário pedir a graça do perdão. O que não podia talvez antes do batismo, a igreja vai entendendo a misericórdia e percebendo, sim, depois do batismo, nós ainda continuamos pecadores. E se não é a graça do perdão de Deus, ninguém sobra. E nós, padres que ouvimos as misérias humanas,
temos o poder de ligar e desligar, de trazer de volta a comunidade. E nós fazemos isso quando? Quando percebemos os corações e os olhares arrependidos. Um coração arrependido é algo dilacerante. Já vivi, já muitas histórias já esqueci, outras tantas. É belo, ao mesmo tempo triste, você vê uma pessoa machucada, ferida, porque ela tem consciência do mal que ela causou. E é nessa hora que Deus passa a mão e diz: olha, eu não vou te condenar, mas não faça mais isso, não peques mais. Porque na verdade o que Cristo quer salvar a pessoa. Mesmo que ela tenha cometido algo atroz, uma atrocidade, algo que tenha ferido, algo que machucou profundamente, algo que grita aos céus, uma pedofilia, uma criança, um recém-nascido, crianças pequenas, é algo que mexe nas entranhas. Só que Deus vai dizer: olha, ainda não vou te condenar, mas se você fizer isso de novo, você vai viver das consequências daquilo que você está fazendo. Não é Deus que condena, mas é a pessoa com seu próprio ato. Enquanto nós queremos sangue, queremos que pague tudo que aquela pessoa fez. Uma coisa é a pena da atitude feita, que deve ser reparada, do mal feito, que deve ser reparado. Mas por outro lado é a pessoa pela qual Deus quer a salvação. Por mais que alguém tenha lhe machucado, ferido, feito atrocidade, e entendemos a sua dor, às vezes dá vontade de jogar pedra naquela pessoa, que ela possa sofrer e morrer. Precisamos às vezes instaurar uma pena de morte para expulsar da vida pessoas que cometeram tais atitudes. Só que Deus não é assim. Mesmo o pior pecador, Deus ainda quer que esta pessoa tome consciência e se converta. Ah, mas assim é fácil. Só que vai chegar uma hora que talvez não terá mais possibilidade. Deus vai permitindo a cada um de nós, permitindo, Ele não vai nos condenando, mas nos pedindo: não peques, não peques, não peques. Só que chegará uma hora, que é a hora da nossa morte, e ali não terá mais condições de arrependimento. Não terá mais condições. E ali seremos condenados pela atitude que nós fizemos, pelo amor que nós não cumprimos, ou pelo mal que imprimimos no coração alheio. Por isso, cuidado, não abuse da misericórdia de Deus. Embora os homens sejam duros, Deus não o é, mas também Ele é justo. Até na hora da morte ali, se um ladrão do lado dele pede clemência e misericórdia, Ele vai perdoar. Onde há arrependimento, Deus ali está, porque Deus quer a salvação de todo mundo. Por isso, meus irmãos, cuidado para não sairmos julgando as pessoas, porque todos nós temos telhado de vidro, a começar pelo que vos fala. Porém, o fato de termos pecado não nos exime de anunciar aquilo que é certo e o que é errado, mas não com uma forma de condenação. Olha, isso aqui não está certo, gente. Pode o mundo inteiro estar fazendo, é campanha mundial, mas não está certo. Pode na igreja também ter tal atitude, mas não está certo. Mas não vamos com isso condenar. Dizer, mostrar o caminho compete a nós. A palavra está aí, e devemos anunciar, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Devemos anunciar. Isto não condiz com a palavra de Deus, mas não compete a nós dizer: está no inferno. Tem casais que nos procuram, que vivem tal situação. Tem pessoas que nos procuram, que vivem tais situações.
as segundas uniões, terceiras e quartas núpcias que as pessoas vivem, no mundo bíblico, é adultério. E algumas vezes eu como padre, nós como padres, nós somos impedidos de absolver. Tem certas situações quando a gente percebe que a pessoa não está arrependida, ou ela não quer mudar o status de vida dela, nós não absolvemos. Mas nem por isso, e eu digo para essas pessoas, eu não posso lhe absolver, mas não estou dizendo com isso que você está condenado ao fogo do inferno, porque isso não compete a mim. Não compete a mim dizer quem está ou não. Um suicida, na Idade Média, por exemplo, até pela própria igreja, às vezes ela se abstinha de poder até mesmo de encomendar a alma. Só que hoje percebemos, não, uma pessoa chega a esse ponto, quem pode imaginar e saber o que a pessoa viveu e passou naquele momento? O que fez aquela pessoa tomar tal atitude? Talvez ela estava tão fora de si, e quem somos nós? Quem tem o conhecimento suficiente para entender aquela alma humana? Quem somos nós para tirar as pedras, para condenar? Por isso, rezemos por essas pessoas. Aquelas que estão no erro, rezemos por elas. Não porque nós somos superiores, porque também nós estamos no mesmo barco. Talvez não cometemos os mesmos pecados, se bem que... Quem é casado aqui, levanta a mão. Quem é adúltero aí, levanta a mão. Povo mentiroso. Diz Jesus: se você olhar para alguém com desejo, está adulterando. Quem adulterou, levanta a mão. Você me tirou. Quem nunca olhou para os outros? Para de besteira. Para de hipocrisia. Para de hipocrisia. E a mulher está do lado. A mulher sabe. A mulher do meu... olha aquele ator lá, que bonito. Ai, que delícia. Nossa. Quem nunca fez isso, gente? Olhou para o outro, olhou para a outra. Quem nunca fez? Se não fez isso, me desculpa, tá? O que o outro vai achar? É verdade, gente, é verdade. Por isso a gente faz o quê? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Somos adúlteros. Se nós pegarmos a palavra de Deus, salva ninguém não, gente. Salva ninguém não. E não temos o direito de sair, porque alguns são publicizados, alguns vieram à tona. Oh, misericórdia. Deus sabe o que passa no interior do coração de cada ser humano. E Ele vai dizer: olha, eu não te condeno, mas para de pecar, porque se você continuar assim, você será condenado. Você será condenado por você, por suas atitudes, pelo mal que você está fazendo. Este é Deus, que quer a salvação de todos. Por fim, este evangelho é muito semelhante ao que lemos semana passada do filho pródigo, ou do pai misericordioso. Jesus era questionado por ser bom com os pecadores. Os fariseus, os mestres da lei, não entendiam, não aceitavam, não queriam essa misericórdia. Queria a lei pela lei. E aqui, mais uma vez, Jesus vem dizer: não é passar a mão no pecado, mas é passar a mão no pecador. Diz São Paulo: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Isso é belíssimo. Porque onde mais miserável estiver o ser humano, mais ali Deus se fará presente. Para quê? Para levantar aquela pessoa. Porque a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem consiste na visão de Deus. O que glorifica a Deus é o ser humano vivo, e é isso que Ele faz. Ele quer nos tirar da morte, porque esse filho estava morto hoje está vivo. Estava perdido e foi encontrado. Essa mulher estava perdida,
Essa mulher talvez não tinha entendimento do mal que causava. Foi acusada, apontada, mas Deus viu muito mais do que o pecado dela. Levanta-te, mulher, vai, eu te dou outra oportunidade. Por isso, queridos irmãos amados, faça a sua confissão nesse tempo de quaresma, procure se confessar, porque nós estamos cheios de pecado, a gente vai carregando os pecados. A confissão diante de um padre é tirar um peso, é tirar aquilo que às vezes nem percebemos. Suas noites mal dormidas, cheio de pecado não confessado, seu estresse, suas angústias, pecados acumulados, consciência pesada, que vai pesando e vai às vezes entrando no nosso inconsciente. Torna-se livre através de uma confissão. E pode ter certeza, nós padres somos miseráveis também, mas Deus nos deu a graça de absolver. E quando um padre absolve um pecado, esquece, filho, nem o inferno irá lhe cobrar, porque foi absolvido pelo próprio Deus. Creia nesta misericórdia divina. Senhor, louvado seja nosso Jesus Cristo.